bem claro nessa região, nessa aqui também, né, muito próximo do rio. Aqui não, a gente tem uma concentração maior de pequenos, enfim. Isso tudo a gente pode também trabalhando. Esse foi um estudo muito bacana, para quem trabalha também com reforma agrária. Na verdade, aqui está em relação ao censo agropecuário, mas isso aqui não precisa de uma correção. Isso aqui foi o seguinte, é um déficit de cadastros do CAR em relação a contratações de PRONAF. Então, eu tenho PRONAF e não tenho CAR. O que isso vai acontecer? O CAR ele é um instrumento obrigatório para você ter acesso a crédito. Então, quanto maior o déficit de PRONAF, quando eu tenho menos CAR e mais PRONAF, eu vou ter regiões como o Nordeste, onde estava claro já em 2016 que eu tinha muita operação de PRONAF e pouco CAR realizado. Ou seja, onde que precisaria concentrar o cadastramento para evitar hoje o que está acontecendo, que muitos nessa região do Nordeste não têm o cadastro ambiental rural e aí estão impedidos de tomar crédito, e isso leva a uma consequência direta a questões de segurança alimentar, de vulnerabilidade social muito forte nessa região, né? Então, é outro estudo que foi feito também com base em dados do cadastro ambiental rural. E aí você pode fazer extrações por bioma, né? Então, na Mata Atlântica, 1.900.000 propriedades, 73 mil milhões de hectares, né, na Mata Atlântica, a área consolidada, 32 milhões de hectares, e por aí vai, também nascentes, quase 1 milhão de nascentes também cadastrados na Mata Atlântica, remanescente de vegetação nativa, né, APP, reserva legal, todos esses dados, qualquer um de nós pode estar trabalhando e fazendo as extrações e colocando no mapa e os estudos com base naquela consulta pública do Cadastro Ambiental Rural. Esse foi outro estudo muito legal, saindo da Mata Atlântica, indo para a Amazônia, foi um estudo do Cadastro Ambiental Rural naqueles municípios que são monitorados pelo Ministério do Meio Ambiente para controle do desmatamento, né? Tem aquela lista, né, dos municípios que mais desmatam, e são esses aqui, né, o chamado arco, né, do desmatamento, que tentou virar arco verde, mas continua arco do desmatamento, e que foi feita para cada um, deixa eu voltar, cada um desses municípios foi feita também a extração de dados do CAR, dizendo qual é a área cadastrável, a área declarada, né, a área de vegetação nativa, a área de preservação permanente, a área de reserva legal, tanto a área declarada quanto a área calculada, que é quando você retira as sobreposições entre os imóveis. E aí foi feito também todo um trabalho entre o CAR e o desmatamento detectado no Programa de Desmatamento da Amazônia. E saíram alguns mapas, esse aqui é a cobertura do Cadastro Ambiental Rural no município de Alta Floresta, no Mato Grosso. Para todo esse aqui eu tenho o que ficou de verde, ou seja, o que tem de APP, de reserva legal, de remanescente de vegetação. E o que o pessoal do IBAMA realmente ficou bem animado e curioso foi com esse dado, onde eu tenho aqui, nesse rosa mais claro, né, vamos dizer que é um rosa, um tom mais claro, são áreas com cadastro ambiental rural, onde eu não tive nenhum tipo de desmatamento detectado. Tá? Nesse outro, perdão, ainda vou, igual o Miguel falou, até o final da apresentação eu vou acertar isso aqui. Esse tom um pouquinho mais escuro, vamos dizer um rosa mais escuro aqui, são áreas onde eu tive cadastro ambiental rural, ou seja, eu tive cadastramento e foi detectado algum tipo de desmatamento. E em vermelho foram áreas onde eu não tive cadastro ambiental rural, não foi cadastrado e eu tive desmatamento. Então, onde que o pessoal do IBAMA vai querer pegar? Essa área aqui agora, né, que é a área onde eu não tive cadastro ambiental rural feito, ou seja, não tem como quem saber quem é essa pessoa, mas eu sei que teve desmatamento. Então, o foco da fiscalização vai se dar em cima dessas áreas, até porque o IBAMA, nessas áreas aqui, em tom mais escuro, ele já começou a fazer a operação que eles chamaram de operação controle remoto. Começaram a multar eletronicamente com base nos dados do CAR. Outra ferramenta que eu também acho que é muito interessante trazer para vocês, eu vou deixar o link aqui,
que pouca gente sabe, é o Mapa Interativo Florestal do Serviço Florestal Brasileiro. Ele cruza dados do Cadastro Ambiental Rural e do Cadastro Nacional de Florestas Públicas. Tá? Essa aqui é só uma representação gráfica, aqui em roxo, né? A equipe lá adorava esse roxo. São os imóveis rurais, tá? Todos os imóveis rurais cadastrados no CAR. E aqui, por exemplo, em amarelo eu tenho terras indígenas, em laranja eu tenho assentamentos de reforma agrária, em verde são reservas federais, em verde escuro reservas estaduais, e por aí vai. E você pode aproximar isso no imóvel, né, na escala do imóvel, e verificar, por exemplo, como é que está cadastramento em cima de floresta pública. Tem. Isso é indício de quê? Muitas vezes até de grilagem. E está aí público para todas as pessoas também. Existe a possibilidade de, ou quem trabalha com GEL vai entender mais, né, ou por WFS ou por WMS, que são conexões diretas ao banco de dados, vocês podem também pegar esses dados para trabalhar no QGIS, enfim, qualquer outro desses. Bom, e aí, turma do INCRA, os assentamentos de reforma agrária, resultado do cadastramento no CAR. São 6.965 assentamentos cadastrados e retificados no CAR. 42 milhões de hectares, não é pouca coisa. São quase 10% de toda a área cadastrada no CAR, ela é de assentamentos de reforma agrária. E essa aqui é a grande riqueza que a gente tem. 26, quase 27 milhões de hectares cadastrados como remanescente de vegetação nativa. Todo esse cadastro ele foi feito de remanescente de vegetação nativa, de reserva legal, de área consolidada, utilizando a mesma metodologia do Serviço Florestal Brasileiro para a classificação de uso do solo por imagem de satélite, ou das REPDI até 2014, ou Sentinel a partir de 2015, 15, 16 e 17. Então, eu tive conversando uma época com o pessoal do IAP aqui, que estava fazendo já análise dos cadastros de assentamentos, e estava elogiando muito a qualidade dos cadastros, exatamente porque a mesma máscara de uso do solo que eles utilizam para fazer a análise do CAR é a máscara que foi feita da classificação de cobertura do solo para os assentamentos. Então, não difere muito. Tá? Então, realmente, 26 milhões de hectares, aonde está o maior desmatador? Não. Nós somos uma das instituições onde tem maior ativo ambiental no país. Há alguns anos a gente não podia falar isso, hoje a gente tem. E a gente vai responder, e aí, Estela, vai lembrar daquela grande pergunta que a gente tinha lá em 2008, 2009, qual é o passivo ambiental do INCRA? Hoje a gente está muito próximo de saber, né, por assentamento, por estado, por município, por bacia, por onde você quiser, qual é o passivo ambiental do INCRA. Estamos muito, muito próximo de ter esse dado na mão, disponível para todo mundo. Na verdade, a gente já tem. O que a gente está fazendo é estar compilando esses dados para tornar público e a gente vai aí, enfim, responder, né, com o CAR essa pergunta de tanto tempo. Bom, e aí eu vou trazer um pouco, porque todos esses assentamentos eles foram cadastrados, o perímetro deles, porque a Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente, a Instrução 02 de 2014, ela diz que existe um regime especial e simplificado para cadastramento de assentamentos, que você começa esse cadastramento com perímetro e depois, quando couber, você pode individualizar por lote. E o INCRA não parou de trabalhar e trouxe um sistema que é o coletor, que eu estava falando um pouco mais cedo, que dialoga diretamente com os processos do grupo, né, estratégico de Grupo Especial de Informações Territoriais, de Inteligência Territorial. Grupo Especial de Inteligência Territorial, GEIT, de estudos. E esse grupo que trabalha diretamente, que é a individualização do cadastro ambiental rural. Vou trazer aqui um pouco do exemplo, esse é o sistema coletor, tá? Já na versão 2.0. Tá? Eu fiz isso agora, isso não estava na apresentação, coloquei esses slides porque achei interessante, depois de manhã. Então, como é que primeiro você começa fazendo a importação dos perímetros, tá? Dos projetos de assentamento que já estão cadastrados no CAR. Tá? Então, eu venho aqui, digito o código do assentamento. Ao digitar o código do assentamento, automaticamente ele vai fazer o download. Esse aqui é o PA São Marcos, em Cristalina, tá? da Superintendência do DF em torno. Então, ele automaticamente já traz aqui o PA São Marcos, você vai listar. Aqui eu posso ter um monte de assentamentos já baixados,
tá? E você começa a coletar os dados dos lotes. Bom, se eu tenho, e aqui é a carinha do CAR desse assentamento, tá? Então, aqui eu tenho remanescente, vegetação nativa e área consolidada. Tá? São as duas camadas que estão aparecendo aqui, e aqui em amarelo é o limite do imóvel. Tá? Então, diz a minha fração ideal, que é o número de beneficiários, para você calcular o módulo fiscal médio desse assentamento, a data de criação, a área do imóvel, quanto que ele tem de remanescente de vegetação nativa, área consolidada, reserva legal, enfim, área de pousio, e aqui todas as camadas que foram cadastradas no CAR. Bom, você pode estar fazendo a coleta de dados desenhando por um polígono livre, desenhando com um retângulo, fazendo um quadrado burro, ou importando um shapefile de todo o seu loteamento. Então, para aqueles assentamentos, né, que já existe um loteamento, se você tivesse o loteamento associado já ao beneficiário que está lá, melhor. Né? Se não, tem como você fazer o preenchimento desses dados por aqui. Então, você vai clicar aqui, vai solicitar aqui, né, vai puxar, fazer o upload já de um loteamento, de um projeto de assentamento, e o que você vai ter é isso aqui. Tá? Você já vai ter todos os lotes já desse assentamento já trabalhados aqui. E o que vai acontecer depois disso? Você vai fazer a coleta, vai finalizar a coleta, e já sai um shapefile pronto para você dar carga no SICAR, né, que não está aqui, eu acabei não colocando, porque a gente ainda está em homologação, não estava funcionando a página, que é o módulo de lote do CAR. Então, isso aqui já sai. O que ele vai fazer? Ele vai fatiar, ele já vai trazer aqui, ó, o que eu tenho de remanescente de vegetação nativa, o que eu tenho de reserva legal, de APP, de área consolidada, lote por lote. Ele já faz a união dessas duas informações, do que já tinha no CAR com a informação do lote, já associa isso ao nome do beneficiário, e com esses dados aqui, você vai fazer o download de um shapefile com essas duas camadas aqui já cruzadas e unidas, e vai subir isso no módulo de lote do CAR. Quando você sobe isso no módulo de lote do CAR, automaticamente isso já vai para o sistema de cadastro ambiental rural. E você individualiza numa tacada só. Aqui, no caso, são 70 lotes, mas você pode fazer isso com 1.000 lotes, em vez de você ficar fazendo o CAR individual de um por um. E essa aqui, gente, assim, se eu queria chamar bastante atenção, essa é a base para titulação. Porque esse assentado aqui, ó, vou botar esse aqui do lado, só tem essa pontinha aqui de reserva legal, essa vai ser a reserva legal dele. Não é mais 20%, artigo 67 do Código Florestal. Para quem tem um percentual inferior ao percentual legal até 22 de julho de 2008, vale o remanescente de vegetação nativa em 22 de julho de 2008. É que o Cleomar chama muita atenção. A gente recebeu até um e-mail outro dia na coordenação tratando disso, que isso está sendo trabalhado na Câmara Técnica, que parece da Superintendência. Então, cara, o que a gente está titulando aqui, colocando 20% dessa área, fazendo um cálculo, não é esse o título. O título ele tem que ter a área de remanescente de vegetação que você tinha em 2008. Esse, porque se a gente coloca 20%, a gente está dando um ônus ao assentado, que ele vai ter que recuperar 20%, enquanto ele teve um bônus. Eu não vou nem falar ecologicamente disso aí, porque a gente que milita na área do meio ambiente cansou de reclamar do Código Florestal, mas é o código que a gente tem. Espero que não seja modificado. Mas a gente tem, esse é o que o Código Florestal diz. O remanescente de vegetação nativa em percentual inferior, ele é o que vale, não é mais 20%. Então, esse é um alerta muito importante para a gente colocar. Então, isso aqui está pronto para titulação. Lógico, seguindo as regras, a certificação. Cadê meu amigo Miguel, lá dos Talibã do milímetro? Seguindo, né, as regras da certificação, seguindo tudo que precisa. Entendeu? É o quê? Está desapegando. Opa! E aí, isso está pronto, tá, gente? Está pronto. Quanto tempo eu tenho? Não. Estela, você é suspeita. E aí, pessoal, então tem tempo pra caramba. Então, assim, ó, isso está pronto para titulação. E está pronto para titulação com remanescente de vegetação.